É um assunto muito delicado. Eu olhei para ela e falei assim, não te chamam de louca? Porque é muito difícil tratar desse assunto, não é? Olha, Olga, é muito difícil sim. Muitas pessoas que passaram pela experiência não contam. Não contam exatamente, porque eu conheço um monte de gente que passou pela experiência e me pede segredo absoluto, pede para eu jurar para eu não contar. As pessoas ficam até envergonhadas, né, professor? Ficam Diz assim, não envergonhadas. conta porque vão dizer que eu tô louco. O que acontece é que, como você não tem uma forma técnica de fazer uma mensuração do fenômeno, você não tem como colocar numa balança, você não tem como filmar. Tem como provar, né? Você não tem como provar. Então as pessoas se mantêm céticas justamente por este medo do desconhecido. Agora, eu tenho certeza que muitas pessoas que já viveram isso, assim como Cida, e que não contam, ficam para si com essa história, vão se identificar a partir de agora. Cida, sua primeira experiência foi em 1977, né? Isso. Conte pra gente, resumidamente, o que aconteceu. Bom, nessa época eu fazia cursinho ainda para entrar para a Faculdade de Medicina, aqui em São Paulo, e eu fui hospitalizada, fui de emergência para o Hospital de Câncer de São Paulo, porque eu estava com apêndice supurando. Aí, durante a cirurgia, eu tive uma parada cardiorrespiratória. Eu acordei no meio da cirurgia, só que eu tinha a impressão de que eu realmente tinha aberto os olhos. Eu vi todo mundo conversando, vi o cirurgião com quem eu tinha tratado a cirurgia. Aí uma coisa que me preocupou muito foi o que eu passei a observar, porque o cirurgião, com o meu abdômen ainda aberto, ele se retirou da cirurgia e pediu para um médico japonês que estava na frente como auxiliar para que continuasse, que fechasse a cirurgia. E aquilo me deixou indignado. Eu falei, ele vai me abandonar aqui na mesa. E eu tentava me mexer, não conseguia. Eu falei, deve ser por causa do anestésico. Acompanhei o outro médico terminar as suturas. Quando ele terminou, ele virou para os dois enfermeiros, era um casal de enfermeiros, e falou, agora vocês coloquem o curativo. Eu lembro dele arrancando as luvas, jogando no hamper e saindo. Você via isso de cima? Via, mas para mim, eu não tive na hora, naquela época, eu achei que era normal aquilo. Aí o que me chamou a atenção, que quando os médicos saíram, ficou só o casal de enfermeiros, eles começaram a ter uma conversa muito íntima, mas extremamente íntima. E aquilo me chocou, eu falei, como é que eles estão falando isso na minha frente? Sim, mas pelo efeito, você estava anestesiada, dormindo. Não olhavam para minha cara e contaram coisas que aquilo me deixou um pouco perplexa naquela época, né? Porque eu era bem jovenzinha. E eu lembro deles puxando a maca e eles falaram assim, olha, ele virou para a mocinha e falou assim, olha, vamos contar até 3. Quando contar até 3, eles levantaram o lençol para me colocar na maca. Contaram até 3, me colocaram na maca, continuaram comentando sobre a vida pessoal dele e foram para o corredor. No corredor ele gritou, o coração dela parou. Quando ele falou isso, eu me preocupei. Aí foi aquele monte de gente em cima de mim, me fazendo massagem. E eu falei, não, eu queria gritar, não dava. Aí eu falei, vou ficar com os olhos bem abertos, porque eu tinha medo de ser enterrada viva naquela época. Aí eu tentei arregalar os olhos. Ninguém fez nada comigo. Aí eu, com o braço, a mão esquerda, eu tentei pegar no braço da enfermeira. Eu peguei no braço, só que a hora que eu peguei no braço, a enfermeira vazou. Vazou e eu levantei. Levantei e vi que era impossível ter me mexido, porque eu estava desacordada, entubada. Eles estavam fazendo, aqui o peito aberto, estavam fazendo massagem. Eu estava com um tubo e estava toda amarrada. Sim. Aí eu levantei, fiquei flutuando em cima da maca. Falei, acho que eu morri. Eu falei, então morrer é bom, porque eu continuo pensando, sentindo, só não tinha dor. E vendo em todas as direções. Aí eles foram correndo com a maca, eu voando em cima, paralelo às luzes, voando. Quando chegou na porta de emergência, eu lembro que a maca passou, a porta ficou fazendo assim, e eu parei. Parei e de repente eu fui para um outro lugar, que não tem chão, não tem teto, não tem parede, é tudo muito branco, muito branco, muito branco. Mas Isso tudo muito rápido. Uma fração de segundos, tudo muito rápido. Enquanto eles saíram com a maca, levaram, eu falei, nossa, morri. Que paz. Morri, mas estava tudo muito bom. Só que eu não tinha ideia do que vinha depois. Quando eu voltei, isso aconteceu acho que 2 dias depois, quando eu voltei ao normal. Teve uma série de histórias até engraçadas. Ficou tempo fora? Não, eu fiquei pouquinho tempo, mas assim, eu acho que um dia inteiro eles me deixaram na UTI. Sim. Só o corpo, eu retornei para o quarto. E foi quando eu me senti no corpo, já era tarde da noite. No hospital, lá no hospital aqui de São Paulo mesmo, né, no Hospital do Câncer. Mas teve até uma experiência engraçada em cima disso, porque eu achei que eu tivesse morrido mesmo. O que aconteceu com ela, Dana? Isso é um fenômeno razoavelmente comum.
Comum no sentido de que quando você se envolve com esse tipo de literatura, você encontra casos acontecendo em todo o mundo. É um fenômeno que a gente chama de intercultural, porque ele se caracteriza de uma forma muito parecida, independente do país ou da cultura de onde a pessoa vem. Tem independente de religião também. Principalmente independente de religião. Né? Alguns consideram que tem envolvimento divino nisso, né, os mais religiosos, por assim dizer, mas o que é mais interessante é que as pessoas que voltam não têm mais bandeira religiosa, por assim dizer. Voltam despidos dessa diferenciação. Eu sou ou evangélico, ou eu sou católico, ou eu sou muçulmano. Não interessa mais isso para essas pessoas, né? É um fenômeno muito comum, só que não é recente. Raymond Moody foi um dos grandes especialistas que colocou isso na ciência em 1973, vai? Mas muito antes disso, milhares de anos antes disso, já tinha descrito isso na literatura tibetana. Um livro chamado Livro Tibetano dos Mortos, por exemplo. E eu acho que muito antes disso, nossos ancestrais já tinham isso aí, porque em sítios arqueológicos de 40 mil anos, você encontra pessoas enterradas intencionalmente, com alimento, com flores e com objetos pessoais. A troco de quê? Se eles não pensavam que podia voltar. Voltando aqui um pouco à sua história, nesse período que a maca foi para o centro cirúrgico, enfim, você entrou em coma. Seria isso, né? Bom, o coração parou de bater, você saiu do corpo. E você disse que aconteceram algumas coisas estranhas. O que aconteceu nesse período? Não foi tão estranho, porque eu fiquei nesse lugar branco. É que antes da cirurgia, como a cirurgia foi de emergência, temia-se, claro, que eu chegasse ao óbito, né? A família temia realmente. E para me agradar, as pessoas que me conheciam, porque eu gosto muito de flores, resolveram encher o quarto de flores, porque quando eu acordasse, a primeira coisa que eu olhasse fosse flores. E meu namorado, na época, resolveu fazer uma surpresa. Quando eu voltei para o quarto, colocou o aparador de medicamento aqui, cheio de flores. Só que ele não sabia que eu tinha tido essa experiência. E eu não sei por que cargas d'água, isso não acontece mais, mas em 77 teve uma chuva terrível em São Paulo e acabou até a energia elétrica no hospital. Até ligar o gerador teve um gap, né? Só que nesse momento a minha mãe tinha olhado para a minha mão e estava toda com edema, porque eu tinha saído a agulha. E ela chamou a enfermeira e falou, não, ela precisa desse medicamento, vamos colocar. Não, vou esperar a luz chegar, porque vai demorar uns 5 minutos. A senhora segura uma vela e pediu para o meu primo que eu preciso achar a veia. Isso aconteceu. A hora que eles me cutucaram, claro, eu voltei à minha consciência, eu só reencaixei. E eu abri os olhos, primeira coisa que eu vi, deitada, aquele monte de flores. Uma vela. E eu lembrava, falei, nossa, mas eu tinha morrido mesmo. Eu só olhei para minha mãe, dei um grito, desmaiei. Eu fui acordar 18 horas depois dessa história. Depois eu achei muito engraçado. Eu conversei, passou um tempo, ninguém me falou nada, e eu fui conversar com o médico. Ele já é falecido, eu fui procurar até para saber se ele ainda é vivo. E eu conversei com ele e falei assim, doutor, eu gostaria de saber dessa parada cardiorrespiratória que eu tive. Ele ficou espantado, olhou para mim e falou assim, quem te falou? Eu falei, ninguém, eu vi. Ele falou, isso é impossível. Eu falei, não é impossível, doutor. Aconteceu isso. E eu ouvi a conversa. Ele baixou a cabeça, ficou quieto e me receitou 1 mês de repouso absoluto. Aí eu conversei com um amigo que tinha acompanhado a cirurgia, que foi como instrumentador. Eu conversei com ele e perguntei para ele, o que de fato aconteceu durante a minha cirurgia? Ele falou, você morreu uns 2, 3 minutinhos só. Depois voltou. Ainda virou para mim e falou, vaso ruim não quebra.